Quando o assunto é pegadinhas de 1º de abril, qual é o limite? Fingir um desastre natural com risco de vida? Convencer a polícia de que tá rolando uma invasão alienígena? Quase iniciar uma guerra? Bom, eu tô aqui pra dizer que esse limite é ultrapassado o tempo todo, de maneiras tão extremas que vão te deixar de queixo caído. Então vamos dar uma olhada em algumas das melhores e piores pegadinhas de 1º de abril que foram longe demais. Pegadinha em erupção. Em uma manhã fria na época em que os dinossauros vagavam pela Terra, também conhecida como 1974, os moradores de Sitka, no Alasca, a apenas 24 quilômetros a oeste do Monte Edgecumbe, acordaram e viram uma coluna de fumaça preta subindo do vulcão adormecido. O vulcão, que teve a sua última erupção há 4.000 anos, parecia estar despertando. Compreensivelmente, os moradores entraram em pânico. Conforme a fumaça preta subia, as estações de rádio locais e a polícia foram inundadas de ligações. O comandante da guarda costeira de plantão contatou o almirante da cidade vizinha de Juneau, que ordenou o envio de um helicóptero para investigar enquanto todos se preparavam para o estado de emergência. Conforme o helicóptero se aproximava do gigante em movimento, o piloto notou algo escrito na neve. Seria um pedido de socorro? Alguém estaria tentando alertar a cidade? Nada disso. Ao se aproximarem, as palavras 1º de abril ficaram nítidas. Era tudo uma pegadinha, uma senhora pegadinha. Oliver Porky-Beaker, um especialista em pegadinhas de 50 anos, acordou no dia 1º de abril e decidiu usar violência. Armado com 100 pneus, trapos, gel inflamável, diesel e bombas de fumaça, ele contratou um helicóptero e subiu até o topo de 400 metros. Lá ele jogou os pneus na cratera e os queimou. E pouco antes de partir, ele escreveu 1º de abril na neve em letras gigantes de 15 metros. Você deve estar se perguntando, esse cara sofreu alguma consequência por isso? E a resposta, surpreendentemente, é não. Acontece que Porky havia informado a polícia e a autoridade de aviação sobre a pegadinha com antecedência, e eles concordaram. As únicas pessoas que ele esqueceu de avisar foram os guardas costeiros, mas eles também levaram a brincadeira numa boa. Mas embora a história mirabolante de Porky tenha arrancado risadas de todo mundo, não se pode dizer o mesmo de outra pegadinha de vulcão que aconteceu anos depois. Em 1980, o Canal 7 de Boston teve uma ideia maliciosa, usando trechos de áudio fora de contexto do presidente Carter e do governador de Massachusetts, em que eles descreviam uma situação séria. Juntamente com imagens de arquivo de lava, o Canal 7 noticiou que o Monte Milton, também conhecido como a Grande Colina Azul, havia entrado em erupção. A cidade mordeu a isca e entrou em pânico. As autoridades locais foram inundadas com ligações de cidadãos desesperados. Um homem chegando a carregar sua esposa doente para a rua, com medo que a sua casa fosse engolida pela lava. O que era para ser uma pequena brincadeira se transformou em um verdadeiro desastre. O Canal 7 rapidamente se desculpou, e após uma investigação foi oficialmente considerado que a brincadeira tinha ido longe demais, e o produtor executivo foi jogado em um vulcão de verdade. Não, tô brincando, ele só foi demitido. Gravado enganado. Em uma manhã preguiçosa de abril em Houston, Texas, um homem desavisado estava prestes a vivenciar a montanha-russa emocional mais intensa da vida. Sua esposa comprou alguns bilhetes de raspadinha para ele e se acomodou para curtir o espetáculo. He thinks he's bad. He thinks he's gonna win. Babe, What happened? look, man. What happened? It's $5,000, man, for real. You lying. Man, I put that on everything, man. Look. $5,000 tickets, man. Ela ficou ali incentivando o marido e o cara achou que tinha ganho $5.000. $5,000, dude. What the? Oh, look, this one says 10,000. Oh my God! Come on, babe. Look, We got. for real. Look. Oh my God! I show 100. Ele caiu direitinho, convencido de que havia ganhado $15.000. Ele pegou as chaves e foi pro carro, pronto para sacar o dinheiro, quando a esposa finalmente revelou. Babe, you're gonna get mad at me. What? I broke more, babe. You still broke. The what? It's April Fool. You still broke. It's fake, babe. I'm sorry. They're fake tickets. Man, why you gotta play like that with me, man?
Bilhetes de raspadinha falsos. Dá pra ver o coração dele se partir enquanto ele fica em silêncio por um tempo que parece uma eternidade. Chega a dar pena desse cara. Levar uma pegadinha longe demais é uma questão de opinião, mas essa aqui pareceu meio cruel demais. Agora, sabe o que não é nada cruel? Clicar nos botões de curtir e se inscrever. Aí sou eu que vou me sentir como se tivesse ganhado um prêmio. Mas voltando ao assunto, guerra não é brincadeira. As pegadinhas não se limitam a indivíduos. Às vezes, grandes organizações, incluindo agências de inteligência, se envolvem em pegadinhas de 1º de abril, e os resultados podem ser absolutamente desastrosos. Em 1986, um oficial da agência de inteligência israelense, a Mossad, relatou uma tentativa de assassinato contra Nabi Berri, ministro da Justiça do Líbano. Depois que o brincalhão espalhou a informação por meio de comunicações internas e rádio, o ministro da Defesa israelense agiu de imediato, temendo que a tentativa de assassinato pudesse ser atribuída a Israel e desencadear uma guerra. O ministro da Defesa, Yitzhak Rabin, interrompeu uma sessão da Comissão de Defesa e Relações Exteriores do Parlamento e anunciou a notícia alarmante. Poucos minutos depois, Rabin descobriu que era uma pegadinha de 1º de abril e contou aos parlamentares, mas o estrago já estava feito. A notícia se espalhou feito fogo em palha seca. Rádios israelenses transmitiram a notícia por 2 horas, até que finalmente interromperam a transmissão e divulgaram as correções. 2 estações de rádio libanesas também repercutiram a história. Já o governo libanês não achou nenhuma graça nesse fiasco, descrevendo-o como uma piada de mau gosto. Eu devo dizer que realmente não vi nenhuma graça nisso. Me parece só extremamente irresponsável e bem maldoso. Como resultado dessa brincadeira, o oficial de inteligência responsável foi condenado a 35 dias de prisão por uma pegadinha de 1º de abril que poderia ter provocado um combate de verdade. Completo idiota. Piada intergaláctica. Todo brincalhão sonha em ter uma ideia de pegadinha de outro mundo, mas um jornal da Jordânia pode ter levado isso um pouco ao pé da letra. Em 2010, o Al-Ghad, um jornal da Jordânia, publicou na sua primeira página que OVNIs haviam pousado e alienígenas de 3 metros haviam saído deles em Al-Jafer, uma cidade desértica no leste da Jordânia. Os moradores locais não gostaram nada de ler que homens cinzentos gigantes tinham pousado nas proximidades e o pânico generalizado se instaurou. Os moradores foram às ruas, prontos para lutar contra os seus novos senhores cinzentos. O prefeito chegou a acionar as forças de segurança para procurar os aliens e quase ordenou a evacuação de 13 mil pessoas. Quando o prefeito se preparava para o pior, descobriu que não passava de uma brincadeira. O editor do jornal, Moussa Baroumeh, disse mais tarde que a história havia sido exagerada. Eles só queriam entreter, não assustar. O prefeito não viu dessa forma e quase processou a organização. Mas aí os funcionários de alto escalão ligaram e pediram desculpas pessoalmente para dar uma amenizada na situação. No Reino Unido, o bilionário Richard Branson decidiu fazer a sua própria pegadinha de 1º de abril em 1989. Branson e seu amigo Don Cameron disfarçaram um balão de ar quente como um OVNI e sobrevoaram os céus do sul da Inglaterra. A ideia de Branson era pousar no Hyde Park em Londres, só que devido à mudança na direção do vento, a equipe teve que pousar o OVNI mais cedo e acabou trazendo para um campo próximo à cidade. À medida que os relatos sobre o OVNI voando baixo se espalhavam, o exército foi colocado em alerta e a polícia o perseguia de perto. 3 policiais chegaram ao local e se aproximaram cuidadosamente da nave com seus cacetetes em punho. De repente, a porta se abriu e Cameron, um homem com nanismo, surgiu vestindo uma fantasia prateada de alienígena, enquanto Richard Branson, escondido, enchia o ar com gelo seco. A cena aterrorizou os policiais, que muito corajosamente fugiram. Assim que o reforço chegou, a nave foi cercada e Cameron e Branson finalmente revelaram que não passava de uma pegadinha. Mais tarde, um dos policiais admitiu que aquele foi o momento em que ele mais se assustou em 20 anos de carreira. Realmente deve ter sido a primeira vez que a polícia foi chamada para perseguir um ET. Branson foi duramente criticado depois pelo inspetor-chefe Andrew Nilsson, que temia que os avistamentos da nave pudessem ter causado acidentes de trânsito, já que os motoristas atônitos ficavam tentando olhar. Isso sem falar no desperdício de recursos da polícia. Acho que dá para dizer que essa pegadinha estava anos-luz à sua frente.
frente, mas acontece que pessoas surtando com notícias falsas sobre aliens é uma tradição consagrada. Embora não tenha acontecido em 1º de abril, nem tenha sido pegadinha, em 1938, a rádio CBS transmitiu a adaptação radiofônica de A Guerra dos Mundos. Essa adaptação do clássico de ficção científica de H.G. Wells, narrada por Orson Welles, que apesar dos sobrenomes não são parentes, convenceu os ouvintes em pânico de que uma invasão alienígena tinha começado e que Nova York havia sido invadida por gás venenoso. Senhoras e senhores, essa é a coisa mais aterrorizante que eu já presenciei. Ao final da transmissão, o estúdio estava cheio de policiais e executivos de rádio, todos disputando o controle da estação. A Guerra dos Mundos mais parecia uma guerra contra péssimas ideias. Pegadinhas à moda antiga. Pegadinhas de 1º de abril não são novidade. Ao pesquisar para esse vídeo, eu procurei jornais dos séculos 19 e 20 e foi bem fácil perceber como mesmo antigamente as pessoas já adoravam pegadinhas. Olha só esse exemplar do Baltimore Sun de 1912 que estava promovendo um concurso para encontrar as melhores pegadinhas de 1º de abril. Entre os vencedores do prêmio de $1 estava o jovem J. Milton Winner. Tava escrito que ele ia vencer, já que seu sobrenome significa vencedor em inglês. Winner alegava que aos 9 anos ele enganou a própria mãe, fazendo-a comer um doce de pimenta vermelha. Óbvio que ela logo descobriu e reagiu furiosa, mandando Winner pegar batatas na despensa. Assim que ele entrou, ela bateu a porta e o trancou lá dentro, gritando 1º de abril. É isso que você ganha por enganar a própria mãe. Ela então o deixou lá por tempo suficiente para ele perder o jantar e ter que dormir com fome. Tudo bem que talvez a gente seja muito permissivo hoje em dia. Agora, trancar uma criança de 9 anos em um armário por horas parece uma brincadeira que passou dos limites. Do mesmo jornal Baltimore Sun de 1912, vem a história de Anna Rosenberg, de 15 anos. Anna sempre sonhou em ter um exemplar do livro Oliver Twist. Ela implorava para os pais toda hora, mas eram tempos difíceis e o dinheiro era escasso. Então, um certo dia, já adivinhou qual, né? 1º de abril. Seu pai a surpreendeu com um presente em um belo embrulho. Ele disse que era o livro favorito dela, e a garota rapidamente rasgou o papel. Assim que levantou a capa, ela explodiu em seu rosto, deixando a garota terrivelmente assustada. Seu pai brincalhão tinha colocado um pequeno foguete dentro de um livro oco, programado para explodir ao ser aberto, junto com um cartão que dizia 1º de abril. Ah, que engraçado. Que é isso, cara? Parece coisa do coiote. As brincadeiras de 1º de abril eram tão comuns no início do século XX que em 1922 levaram à morte de uma mulher. No dia 1º de abril daquele ano, uma cozinheira profissional em Catford, na Inglaterra, literalmente pegou fogo enquanto trabalhava e gritou por socorro. Só que seus colegas, supondo que seus gritos fossem só uma brincadeira de 1º de abril, a ignoraram completamente. A mulher acabou sendo consumida pelas chamas, e até hoje a sua trágica história serve de alerta. Mas as pegadinhas antigas desastrosas ainda não acabaram. Essa próxima vem de uma edição de 1894 do Wood County Reporter. Em 2 de abril daquele ano, na pequena cidade de Buena Vista, no estado de Wisconsin, uma senhora chamada Lyman Smith acordou e foi buscar água no poço. Depois de dar água para sua filha pequena para um inquilino e ela própria tomá-la, percebeu algo estranho. Aquela água tinha um tom verde claro. As autoridades foram chamadas e encontraram um saco no fundo do poço, contendo quase 1 quilo de pó de Verde Paris. O Verde Paris foi criado em 1814 como uma tinta que adornou inúmeras telas por 50 anos, até as pessoas perceberem um probleminha. Era terrivelmente tóxico. A tinta tinha altos níveis de arsênico e envenenava constantemente os trabalhadores das fábricas, tornando a produção muito cara. Reconhecendo que a tinta talvez não fosse adequada para trabalhar, em 1867 o Verde Paris foi relançado como o primeiro inseticida químico do mundo. Ou seja, dá para afirmar com certeza que quando você encontra 1 quilo da substância no fundo de um poço, isso é realmente muito preocupante. Embora a pessoa responsável nunca tenha sido pega, o fato do seu ato aparentemente ter ocorrido na noite de 1º de abril sugere que ela pode ter tido um senso de humor extremamente perverso ou ter sido incrivelmente ignorante da gravidade do que fazia. E, claro, a data pode ter sido só uma coincidência. Felizmente, a adulteração do poço foi descoberta antes que alguém encontrasse um destino trágico. Ainda assim, a mãe e a filha ficaram temporariamente doentes. Se de fato foi uma brincadeira, pode ser a mais idiota de todos os tempos. Trote ameaçador.
Trotes telefônicos são uma das brincadeiras mais clássicas que existem, desde perguntar se a geladeira tá funcionando até fazer vozinhas engraçadas. Os trotes podem ser uma brincadeira inofensiva até que deixem de ser. Em Larnaca, no Chipre, 4 locais foram evacuados depois que alguns telefonemas sinistros colocaram as autoridades em alerta máximo. Em 1º de abril de 2019, uma ameaça de bomba foi feita ao Aeroporto Internacional de Larnaca. Quase ao mesmo tempo, 2 shoppings próximos receberam e-mails alertando sobre itens suspeitos. Mais tarde naquela noite, um cassino próximo também recebeu uma ameaça de bomba. O aeroporto, os shoppings e o cassino foram obviamente evacuados, e esquadrões antibombas apareceram para procurar dispositivos, mas felizmente nada foi encontrado. As autoridades suspeitaram depois que se tratava de uma pegadinha extrema de 1º de abril. Ninguém foi oficialmente acusado pelas atividades, mas se o histórico de pegadinhas extremamente inapropriadas do Logan Paul serve de parâmetro, provavelmente foi ele. Passagem para demissão. Como já vimos, veículos de notícias têm uma queda por espalhar notícias falsas em nome de uma boa pegadinha, e o jornal britânico The Times não é diferente. Em 1972, o jornalista do Times, John Carter, publicou uma matéria curiosa sobre a Thomas Cook, uma agência de viagens britânica que comemorava o seu centenário. Carter achou que seria uma brincadeira engraçada de 1º de abril anunciar uma viagem de luxo ao redor do mundo com a Thomas Cook pelo mesmo preço que custaria um século antes, 210 guinéus, o equivalente a cerca de $260 hoje. Logo, filas começaram a se formar em frente aos escritórios da Thomas Cook por todo o Reino Unido, com pessoas ansiosas para aproveitar a oferta incrível. Como você pode imaginar, a situação a partir daí só piorou. Quando as pessoas descobriram que tinham sido enganadas, a empolgação rapidamente se transformou em raiva. Com a enxurrada de telefonemas furiosos chegando ao jornal e à agência de viagens, John Carter foi demitido por causar um alvoroço nacional. O cara comprou uma passagem só de ida para o olho da rua. Péssimas intenções. As melhores pegadinhas de 1º de abril são inofensivas, engraçadas e simples. E mais importante, elas não exigem que alguém passe o dia inteiro limpando bagunça, mas os brincalhões da Siegel High School em Murfreesboro, no Tennessee, parece que não foram informados disso. No meio da noite, um grupo de alunos do último ano entrou sorrateiramente na escola e espalhou centenas de copos de papel meio cheios de água pelos corredores. Na manhã seguinte, os zeladores, professores e alunos ficaram atônitos e extremamente frustrados. Uma ótima pegadinha, com certeza, só não para quem teve que limpar. Já essas 2 garotinhas usaram uma versão menor dessa pegadinha com o avô, enchendo o escritório dele de brinquedos. Can you believe it? There are stuffed animals and dolls everywhere. Uma pegadinha bem inocente, e claro que o vovô ia se vingar. And it looked like there was something in your room. I'm scared. It smelled like poop in here, I thought. Oh no, Duncan! He pooped on my bed! Pois é, a clássica pegadinha do cocô falso, mas infelizmente a criança não reagiu nada bem. It's not real poop. Hey, it's not real poop. Look. Look. It's pretend poop. Papa got you April Fools. Papa did this. It's pretend. He got you. Oh, honey. Mas depois ela se acalmou e até se divertiu. You got me, Papa. We'll get you next time. You got me, Papa. We got you next time. Às vezes as pegadinhas mais simples são as melhores, como essa pegadinha da buzina de ar no banheiro, inofensiva, engraçada e muito simples. Uma daquelas que não tem erro, e provavelmente esse nem é o pior barulho que sai nesse banheiro, que é uma pegadinha ainda mais simples e eficaz. É só colocar um par de botas em algum lugar improvável e fazer parecer que alguém ficou preso. Não, chefe, nem vi o Ronaldo hoje. Por que você tá perguntando? Mídia da zoeira.
Voltando para a Inglaterra, a rede BBC construiu uma reputação considerável como brincalhona ao longo dos anos, e uma das suas melhores pegadinhas aconteceu em 1980. A BBC World Service, uma estação de rádio internacional, anunciou que o Big Ben de Londres ia virar digital e se chamar Digital Dave para facilitar a leitura das horas pelos turistas. Juntamente com seu novo visual digital, a torre transmitiria boletins de notícias de 5 minutos todas as noites, e os famosos sinos seriam substituídos por bips. Mó zoeira, né? O locutor também falou que os ponteiros do relógio iam ser dados de presente aos primeiros que ligassem. Um marinheiro japonês ansioso no meio do Atlântico de alguma forma conseguiu ligar, mas aí a piada foi ele. Era tudo uma pegadinha que marcou a história. Décadas antes, em 1957, a BBC exibiu um falso documentário sobre árvores de espaguete. O falso documentário mostrava uma família suíça colhendo espaguete após o inverno ameno. Em seguida, a reportagem foi para a Itália para mostrar as plantações de espaguete em flor, que estavam tendo um ano particularmente bom graças ao desaparecimento do infame gorgulho do espaguete. Depois disso, a BBC teria recebido centenas de ligações de telespectadores curiosos, perguntando como cultivar árvores de espaguete, e a todos eles disseram para colocar um ramo de espaguete em uma lata de molho de tomate e torcer para dar certo. Eu já tentei plantar lasanha, mas é um processo complicado, são muitas camadas. Pioneiros da zoeira online. Em 1999, um grupo de brincalhões realizou uma aula magistral de como enganar usuários ingênuos da internet, que era recém uma novidade na época. A equipe criou o webnode.com e o fez parecer um site aprovado pelo governo. A página inicial exibia com orgulho um comunicado de imprensa da Business Wire, anunciando uma iniciativa apoiada pelo governo para arrecadar 4 bilhões de dólares para criar a internet da próxima geração. Prometia muito mais velocidade e explicava que arrecadariam dinheiro vendendo 40 milhões de nós de rede a 100 dólares cada. Na verdade, um nó de rede é qualquer coisa conectada à internet. Pode ser um computador, um PlayStation ou uma impressora. Mas em 1999, o Google tinha acabado de ser lançado publicamente e o nível de conhecimento em informática era baixo. Assim, as pessoas eram facilmente enganadas por termos técnicos impressionantes e que soavam legítimos, como por exemplo o nó de rede, cujas definições reais elas desconheciam completamente. O site parecia legítimo e estava sendo mencionado positivamente em fóruns financeiros confiáveis, como o Silicon Investor. A única pista de que era falso é que o comunicado de imprensa tinha uma data. Isso mesmo, 1º de abril. Mesmo assim, os autores da brincadeira receberam 1.400 e-mails nas primeiras horas. Em 24 horas, a situação já tinha saído tanto do controle que a equipe foi forçada a revelar que tudo não passava de pegadinha. A Business Wire, empresa mencionada no falso comunicado de imprensa, exigiu que eles removessem tudo. Os autores da brincadeira então simplesmente mudaram o cabeçalho do comunicado de Business Wire para Business Wire. Genial! Só que a Business Wire não aceitou. Eles chamaram o FBI e processaram a equipe por fraude. No final, a Business Wire ganhou 27.500 dólares em indenização e os autores da brincadeira, Janice Shell, Jeffrey Mitchell e William Urich, tiveram que remover todas as seções do site que a Business Wire não aprovasse. Mas por que eles fizeram isso? Bom, surpreendentemente até que foi uma ideia nobre. Eles queriam ensinar ao público que não se pode confiar em tudo que se lê na internet. William Urich alegou que os seus pais foram enganados quando ele era criança e que por isso se sentia motivado a impedir que isso acontecesse com mais pessoas, numa época em que golpes na internet que inflacionavam os preços das ações eram comuns. Tá, mas essa época aí já era, né? Isso não acontece mais, né, galera? Pegadinha TV. No dia da mentira, as TVs deixam de ser simples caixas de entretenimento e se tornam metralhadoras de pegadinhas. O jornalista do estado de Idaho, Nathan Larson, estava fazendo compras no supermercado nessa data em 2019, quando recebeu essa mensagem surpreendente de sua esposa. A TV tinha quebrado. Essa não. Quando Nathan chegou em casa, ele foi recebido e levado até a TV por seu filho de 4 anos, que confessou ter jogado um brinquedo dos Transformers nela. Mas a sua esposa, que não é nenhuma brincalhona nata, acabou caindo na gargalhada. Quando Nathan olhou mais de perto, percebeu que a TV estava só passando um vídeo falso que fazia a tela parecer quebrada. Infelizmente, a pegadinha já havia tido impactos financeiros bem significativos, já que Nathan tinha comprado uma TV nova a caminho de casa. E falando em pegadinhas com TVs realmente bem-sucedidas, quem melhor para esse trabalho do que uma grande empresa de TVs? A LG tem um talento especial para usar suas telas realistas em pegadinhas muito inteligentes. Por exemplo, quando fizeram um comercial convencendo pessoas desavisadas que o chão do elevador estava desabando sob seus pés.
Ou então quando encenaram uma falsa entrevista de emprego e aterrorizaram os participantes, fazendo-os acreditar que um meteoro estava prestes a atingir a Terra. Bueno, principalmente... ¿Tuvo algún problema al llegar acá ahora? No. Porque estamos un poquito a... Madre. Perfecto. Aquí están las... Cuidado. ¿Sí? Ah, perfecto. Mire. ¿Hay alguien? Don César. Isso aí tá me parecendo mais uma peça de marketing totalmente encenada do começo ao fim. Mas se alguém aí tiver condições de fazer isso aqui de verdade, por favor, faz essa pegadinha e me mostra. Pegadinha permanente. No início dos anos 2000, a estação de rádio KURB da Califórnia anunciou um concurso. Qualquer pessoa que tatuasse o logotipo da rádio 93 Rock na testa e fosse até a emissora ganharia $100 mil. E não deu outra. David Winkleman e o seu enteado Richard Goddard foram lá e se agarraram na oportunidade. Sem ler as letras miúdas, eles correram para um estúdio e se tatuaram. Depois de algumas horas agonizantes, saíram com os logotipos permanentemente gravados em suas testas. Animados, eles correram para a rádio e descobriram que era uma pegadinha. Não passou de uma brincadeira para entreter os ouvintes. Os dois processaram a emissora, mas infelizmente, e talvez injustamente, tudo foi rapidamente arquivado. O caso foi até dramatizado na série de TV Personal Injury Court. Sério, que situação lamentável. É nós na fita. Essa é a Emily. Emily tá presa atrás de uma parede de fita adesiva porque é a sortuda filha de Wildman Phil. Enquanto ela dormia, Phil cobriu a porta do quarto dela com uma fita adesiva de alta segurança para prendê-la lá dentro. Run into it, not push into it. Depois de muito esforço, ela consegue sair, enquanto seu pai observa e ri. O olhar dessa garota diz tudo. Pelo jeito, ela não aguenta mais as pegadinhas do pai. Se é isso que o Wildman Phil apronta no dia da mentira, eu adoraria ver ele se juntar a Jonathan Hartick, o zoeiro da fita adesiva de Pittsburgh. Embora isso aqui não tenha sido no 1º de abril, Jonathan mostrou seu comprometimento com pegadinhas ao cobrir a casa dos pais com 96 quilômetros de fita. Nossa, os pais dele devem temer o dia 1º de abril como se fosse o dia do juízo final. Pegadinha insalubre. Glenn Howlett era um gerente sênior da prefeitura de London, no Canadá. Como qualquer outro trabalhador esforçado, Glenn decidiu que era hora de ele e sua esposa tirarem férias, então reservou um merecido período para descansar. Mas Glenn não podia simplesmente curtir as suas férias em Alberta, podia? Não tem descanso para o trabalhador. No meio das suas férias, Glenn recebeu um e-mail indesejado. O prazo para um grande projeto em que ele trabalhava havia sido antecipado. Ao ler o e-mail, ele entrou em pânico. Ele estava trabalhando no relatório há tempos, então perder o prazo não era uma opção. Sua pressão arterial disparou enquanto ele encurtou suas férias e correu de volta ao trabalho. Glenn estava tão estressado que chegou a ter palpitações e passou mal. Finalmente, Glenn voltou ao trabalho, pronto para sacrificar sua saúde pelo prazo, quando teve o tapete puxado abaixo de seus pés. Era tudo uma pegadinha. Um dos colegas de trabalho de Glenn, um gerente de alto escalão da prefeitura, achou que ia ser engraçado pregar uma peça nele. Pois é, só que não foi, né? As férias de Glenn foram completamente arruinadas, tudo por causa de um cara querendo fazer gracinha. A brincadeira foi considerada tão extrema que Glenn processou a prefeitura e ganhou um pacote de aposentadoria antecipada. Depois disso, a prefeitura proibiu pegadinhas expressamente. Parabéns pra esse idiota que arruinou as outras brincadeiras inocentes e engraçadas com o resto dos colegas, porque trabalhar num ambiente onde não pode zoar nem um pouquinho também é muito chato. Qual foi a pegadinha de 1º de abril mais ultrajante que você já viu ou já fez? Conta aí pra mim nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Obrigado por assistir!